Pessoal, como a gente tinha comentado aqui antes do intervalo, as perguntas elas vão passar por uma seleção e tem uma equipe já esperando já essas perguntas. A gente mandou no e-mail de ajuste e de orientações o número que seriam enviadas, mas para que a gente não tenha nenhum delay disso, eu vou passar o número agora de WhatsApp. Se vocês puderem anotar no bloquinho ou no próprio celular, o envio de perguntas vai acontecer para o número 27 99 778 3885. Vou repetir. DDD 27 99 778 3885. Todas as perguntas vão ser avaliadas pela comissão que está preparada e está em prontidão para ouvir. A gente vai selecionar uma pergunta de para cada palestrante, e se as perguntas forem coincidentes, a gente vai selecionar o tema. Vamos buscar um tema parecido, conciliar algumas perguntas para formular uma pergunta ao palestrante. As demais perguntas que possam surgir, elas serão respondidas após o evento com o encaminhamento do e-mail. E como eu falei para vocês, é importante que com a pergunta vocês nos digam o nome de vocês, o nome completo, para que a gente possa identificar na lista de e-mails que foi feito no cadastramento. Outro detalhe, vocês sabem, estava anunciado que esse evento vai ser certificado pela Escola Superior da Advocacia, a ESA. Então, é de suma importância que vocês possam ter dado o e-mail correto, porque após o evento, a lista de presença com e-mail vai ser encaminhada para a ESA e a própria OAB do Espírito Santo é que vai emitir o certificado para o e-mail de vocês. É o certificado eletrônico, esse é o padrão que a ESA trabalha. Outro aspecto importante da gente falar é que, ao final, cada um vai poder receber e levar uma lembrança do nosso evento, um copo de acrílico da Unicred, que vai ficar à disposição e vai ser entregue ao final, uma unidade para cada um, como uma pequena lembrança desse evento. Tá? Dos apoiadores, um dos apoiadores é a Unicred, e ela está ofertando esse brinde para todos os participantes aqui hoje. É importante dizer que, ao final, a gente vai ter sorteio de livros, de cafés especiais da Copeave, caixas de som, kit de praia, fone Bluetooth e um brinde muito especial que vai envolver um curso da Damásio Educacional, além de outros aparelhos eletrônicos. Tudo fruto dos nossos apoiadores, das cooperativas que estão nos apoiando. Isso tudo ao final, depois das perguntas, vamos sortear. Vão ser 8 modalidades de sorteio. Eu acho que muitas pessoas vão poder ser agraciadas aqui. E, sem mais delongas, vamos passar para o próximo palestrante, que eu faço questão de dizer que foi o meu... Eu sou discípulo dele. Foi o meu tutor, assim, no cooperativismo, Dr. Heine Capetini. Né? É importante a gente esclarecer o currículo do Dr. Heine. Né? Ele é advogado especializado em Direito Empresarial e Cooperativo, graduado pela Unesc, pós-graduado em Direito do Estado pela Faculdade Gama Filho, LLM em Direito Empresarial pela FGV, membro da Comissão de Direito Cooperativo, na qual eu tenho muita honra de presidir, tá? E membro da Associação Internacional de Direito Cooperativo. Dr. Heine Capetini, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui nessa tarde, uma alegria muito grande participar deste ciclo de debates, dessas temáticas, e contribuir com algumas provocações. Eu juro que, quando eu comecei a escrever o tema, fiz um negócio bem conciso, e o número de inscrições foi crescendo. À medida que as inscrições iam crescendo, eu percebia, sentia uma necessidade maior de escrever um pouco mais, para aproveitar esse momento, para aproveitar o fato dos senhores ter saído do conforto da casa, do escritório de vocês, para vir nessa sede também confortável, mas na esperança de que vocês não vieram aqui só para o coffee break, nem só pelos brindes. Então, acabei trazendo um conteúdo que os senhores pudessem utilizar como uma introdução em qualquer estudo que vocês façam sobre a matéria. Eu gostei disso, eu queria entender um pouco mais. E aí você entende que o negócio fica um pouco mais complexo quando você percebe que você tem dó do que as pessoas vão ler ou vão escrever. Então, para que vocês não tenham esse problema, eu criei um QR Code da apresentação. Então, senhores, através do smartphone de vocês,
vocês podem fazer a leitura desse QR Code que está na tela, e toda a apresentação que será exibida aqui será aberta no celular dos senhores. Quem tem essa tecnologia, uma canetinha, pode escrever comentários, pode fazer um smilezinho no cantinho, uma carinha rindo, uma carinha chorando, dependendo da opinião dos senhores na palestra. Então, quando vocês fazem a leitura do QR Code, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nesta casa que representa o cooperativismo por 12 anos. Durante 12 anos, desde 2005, comecei a atuar com o direito cooperativo a partir de uma oportunidade que nos foi dado nessa assessoria jurídica aqui. Uma condição muito incipiente no início, até mesmo de própria funcionalidade do sistema, ou de percepção e de necessidade das cooperativas, que não entendiam qual que era a representação, nós não entendíamos qual que era o nosso papel, mas durante 12 anos eu consegui atuar e aprender muito do cooperativismo graças ao sistema OCB Sescop. E depois desse período eu comecei a migrar uma realocação profissional, e comecei a migrar de pouco a pouco a minha demanda. Hoje eu atuo na assessoria jurídica dos COBRES Central e Espírito Santo, uma abordagem um pouco mais específica, uma abordagem voltada muito mais para consultoria e assessoria, e tenho uma satisfação também muito grande de atuar no campo jurídico, particularmente no cooperativismo de crédito. Mas muita coisa ficou desse período. Muita coisa ficou desse período. E eu lembro que eu quero trazer para os senhores nessa tarde, eu lembro que antigamente tinha uma propaganda da Fundação Roberto Marinho, e eu cito isso como provocação em várias explanações públicas que eu faço, que ela falava assim: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. As perguntas são o objetivo da nossa busca de conhecimento. Eu não quero que os senhores saiam daqui hoje com muitas respostas, mas eu quero que os senhores saiam daqui hoje com muitas perguntas. Muitas perguntas. Quero que os senhores saiam provocados, incomodados com algumas coisas que nós veremos aqui neste momento. E, diferentemente do que aconteceu no exemplo que o Arlan deu, daquele casamento em Caná da Galileia, né, onde houve a transformação da água no vinho, lá houve um milagre, aqui não tem milagre. Aqui o melhor vinho foi servido antes. Tá? Depois disso, o Vitor vai ensinar vocês a ganhar dinheiro com a tributação de cooperativa, e a melhor parte, os brindes, né, Vitor? Bom, todo mundo conseguiu abrir? Funcionou? Viu? Aí, Anne, deu certo. Né? Bom, falar de direito cooperativo é um desafio muito grande. E eu queria deixar para os senhores muito à vontade no seguinte sentido: eu confio na legislação. Eu só tenho receio de quem utiliza. O conteúdo jurídico que nós temos em nossas mãos, ele é muito próprio, ele é muito específico, mas ele funciona, ele é eficaz. O difícil é você convencer os operadores a buscarem um conhecimento próprio. A grande mácula que existe na aplicação de qualquer ordenamento jurídico, quando você volta o conhecimento para o direito cooperativo, é o princípio do que nem. Cooperativa é que nem ilimitada, cooperativa é que nem sociedade simples, cooperativa é que nem SA. O princípio do que nem aplicado às sociedades cooperativas é o grande temor que nós que trabalhamos com direito cooperativo temos na hora que as demandas são levadas para o judiciário. Isso funciona porque o juiz tem lá 10 mil processos, sendo que 3 envolvem uma cooperativa. Você acha que em algum momento ele vai se preocupar em buscar as nuances sobre o direito cooperativo? Ele vai pegar aquele julgamento que ele tem lá do açougue, do supermercado, do Itaú, de qualquer outra situação, de qualquer outra empresa de prestação de serviço, de qualquer outra empresa agropecuária, e vai aplicar aquele caso. Se você quiser, que recorra. Ele não está nem aí em buscar um conhecimento específico, é analisar os efeitos jurídicos daquele instrumento que ele está implementando. E aí eu pergunto, mas
O que seria cooperativa, então? Se muitas vezes nós que estamos do lado de cá não sabemos explicar isso, não conhecemos a natureza, os elementos jurídicos que formam o conceito e a segurança jurídica do negócio, do tipo societário que nós estamos utilizando para o trabalho, o que esperar do juiz que o que ele conhece de cooperativa é o queijo bom que ele compra no mercado? É muito pouco para quem precisa do direito cooperativo para trabalhar. É muito pouco. A gente tem que buscar um pouco mais. E a temática da impenhorabilidade do capital social, do associado por dívida com terceiro, ele partiu de uma demanda muito comum que nós temos, principalmente nas cooperativas de crédito, e no sistema Sicoob isso acontece com razoável constância. Inclusive foi tema do meu LLM na FGV, essa temática. Foi 3 aulas para convencer minha orientadora que era factível a temática. Ela não conhecia de cooperativa, não conhecia de processo, não entendia o processo de execução, não entendia os institutos vinculados ao processo de execução. Então, como ela poderia entender que é razoável tratar da impenhorabilidade da quota-parte do capital social do associado cooperativo que é por dívida de terceiros? Ela não conseguia chegar nem na metade do tema. E aí, eu tenho que analisar sob uma ótica muito mais ampla do que só precedentes jurisprudenciais. Porque o que tem acontecido hoje no judiciário e no cooperativismo, em alguns tópicos, isso é muito recorrente, é o seguinte: você tem um precedente, todo mundo pendura as decisões de Estado naquele precedente. Ninguém para refletir qual era a realidade legal e histórica daquele precedente. Como que é a realidade legal hoje? Aquele precedente ainda se mantém? Existe uma preguiça de pensar hoje no judiciário. E se nós nos acomodarmos nesse precedente, eu vou perder mesmo, eu já perdendo. Não vou convencê-lo, já não vai convencer mesmo, já não vai, pensando assim não vai. É encher o peito de para ele, eu vou lá demonstrar para ele que ele está errado, que esse precedente não sustenta, que eu tenho elementos, a tese é boa, eu acredito, eu gosto do assunto, eu amo esse negócio, eu vou partir para ele. Ele vai negar, que negue, vão recorrer, vão até o Papa se precisar. Mas não vamos deixar uma boa briga de lado, porque talvez a tese é menor, porque o precedente é ruim, porque todo mundo decide dessa forma. Isso não pode acontecer. Então, nós defendemos que há muita ilegalidade na determinação de penhora das cotas-partes dos associados em cooperativa de crédito por dívida dele com terceiros. E aí, antes de fazer qualquer introdução, aproveitando até mesmo o desprendimento do senhor estar aqui, nós fizemos uma verificação, levantamento de uma base legal constitucional. É preciso observar que o tipo societário cooperativo ele é tão próprio, ele é tão especial, que ele tem referências expressas, claras na Constituição Federal. Queridos, não é à toa, nenhum texto constitucional está ali sem motivo. E da mesma forma que eu não posso interpretar ou aplicar a legislação em faixinhas, o STJ definia muito isso, eu não posso abrir mão de uma argumentação constitucional em qualquer tese que eu vá apresentar. Então, é importante os senhores terem em mente que o cooperativismo ele tem uma proteção constitucional, desde lá da Constituição da cooperativa, da garantia de interferência, e aqui nós temos que lembrar que a Constituição de 88, ela é muito pós a Lei 5764, que é de 71. A Lei 5764 já previa uma gestão democrática, já previa Assembleia Geral, já previa o registro de autorização de construção, que caiu com a Constituição Federal de 88, mas ela já determinava uma certa liberdade de construção que foi garantida e assegurada pela Constituição de 88. E ainda, no 174, quando ele fala da liberdade da atividade econômica, dos princípios, ele estabelece que o cooperativismo ele deve ser apoiado e estimulado pela legislação. E quando ele faz isso, no caput eu tenho que observar que o cooperativismo, quando ele está inserido dentro dos princípios gerais, eu tenho uma abordagem onde tudo que está aqui é principiologicamente determinante na atividade, inclusive para o setor público.
O Poder Judiciário é um braço do setor público. Então, o setor público, o Poder Judiciário, não pode se afastar do interesse que a Constituição já me entregava de apoio e estímulo ao cooperativismo. Eu não posso abrir mão disso, em hipótese nenhuma. Agora, quem vai colocar o juiz para ler a Constituição somos nós. Se não for a gente, não vai ser ninguém. Passando para o artigo 4º da Lei 5764, que é a lei específica de regência do cooperativismo, a doutora Amanda já fez uma introdução sobre alguns elementos. Eu queria sobre o conceito, eu queria chamar do artigo 4, que fala das características da sociedade cooperativa. E principalmente o elemento legal que é importante na verificação do afastamento dos quinéns. O artigo 4 fala assim, as cooperativas são sociedade de pessoas. Opa! Aí você vai resgatar suas aulas de direito comercial, quem estudou direito comercial, quem é mais novo vai resgatar as aulas de direito empresarial e lembrar da diferenciação da sociedade de pessoas da sociedade de capital. Opa, então a cooperativa não é uma sociedade de capital? Não, é uma sociedade de pessoas. Então aí já começa a me dizer muita coisa do que eu não sou. Eu não sou SA, não sou limitada. Sociedade de pessoas. Então eu não posso ser equiparado a nenhum outro tipo societário de capital. Já começa por aí. E ainda ele fala assim, olha, tem uma natureza jurídica própria, constituída para prestar serviço distinto das demais sociedades. A lei fala que eu sou diferente. Isso não é invenção doutrinária. Não é o Heine que está aqui querendo convencer os senhores disso. A lei fala que eu sou distinto das demais sociedades, dos demais tipos, principalmente com relação a quê? Insensibilidade das cotas parte capital social terceira. Quem fala que a cota não pode ser cedida é a Lei 5764. E quando ela faz isso, ela faz como elemento distintivo das demais sociedades. O que a lei está falando? Olha, se lá na limitada, ou até mesmo na sociedade simples, essa transferência, essa cessão pode acontecer, mesmo que se equipare em algum momento criminalmente, drasticamente, erroneamente a cooperativa com qualquer outro tipo societário, ela vai se distinguir mesmo assim com relação à cessão das cotas, porque por expressa imposição legal. Heine, mas olha, a Lei 5764 é de 71. Hoje o mundo mudou muito, mudou. Depois disso, o que veio? Veio o Código Civil, muito mais moderno, traz elementos de natureza jurídica diferente. Você está doido? Beleza. O Código Civil fala de cessão. O credor pode ceder o seu crédito se isso não lhe opuser à lei. A lei. Alguém tem dúvida que a Lei 5764 veda a cessão? Ela traz, o Código Civil me garante, me estabelece. Então, se a lei veda, nem o credor, por vontade, não pode fazer a cessão dessa cota. Ah, mas tem outras coisas no Código Civil. O Código Civil, quando fala de cooperativa, ele traz uns termos diferentes da 5764. Certo. Vamos analisar a qualidade dos termos diferentes do Código Civil quando trata da sociedade cooperativa? Beleza, artigo 1093, sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto do presente capítulo, ressalvado legislação especial. Já começa a me dizer muita coisa do valor da minha lei de 71. Lei especial, aplicada à sociedade cooperativa. Então, eu não posso simplesmente pegar 5764 e jogar no lixo depois do Código Civil. Isso não acontece. 1094, são características da sociedade cooperativa. Intransferibilidade da cota parte de capital social terceiro. Estranha a sociedade. Opa, a 5764 fala de cessão, o Código Civil fala de transferência, mas os dois institutos como proteção da cota parte. Ah, mas inclusive o 1096, no que a lei for omissa, aplica-se a disposição referente à sociedade simples. Uma coisa eu já sei, nem a Lei 5764, nem ao Código Civil me permite aplicar às sociedades cooperativas qualquer instituto da sociedade limitada ou da sociedade anônima. Não existe qualquer autorização legal para se estender às sociedades cooperativas qualquer instituto
da sociedade limitada ou da sociedade anônima. Ok? Por quê? No que a lei não for omissa, no que o Código Civil não for omisso, aplica 5764, lei específica, legislação especial. No que a lei for omissa e o Código Civil também, aplica por regência e sociedade simples. Ok? Perfeito? Transferência. Conceito de transferência, todo mundo já sabe. Só que aí algumas falam assim, olha, não, mas quando eu faço a penhora do capital, eu estou garantindo que seja transferido em algum momento esse capital para o terceiro. Mas com base em quê? Não, com base no 1056. Só que o 1056 é de sociedade limitada. Não tem nenhuma chance de um instituto de transferência de cota inerente à sociedade limitada ser aplicado à sociedade cooperativa. Porque a legislação trata sobre a cessão da impossibilidade de cessão da cota parte. 2, porque o Código Civil trata da impossibilidade de transferência da cota parte. 3, porque em nenhum momento se permite, em sendo omisso, que não é o caso, trazer o Instituto da Limitada para efeito de validação de qualquer tese sobre a transferibilidade da cota parte do capital social. Não existe essa possibilidade. Então, o 1056 não me presta. A 5764 ainda traz, isso é um elemento importante, por quê? Nós sabemos que, historicamente, os institutos de sociedade, eles têm reduzido cada vez mais a regulação. Se for pegar desde do Código Comercial, lá em 1800 e lá vai bolinha, e a evolução de todo o regramento de sociedades, a legislação começou a influenciar cada vez menos e cresce em importância o interesse, a vontade dos sócios, regulados através de contrato social e de estatuto social, dependendo de cada tipo societário. Quando a Lei 5764 impõe a necessidade do estatuto, ela traz obrigatoriamente algumas condições onde o estatuto deve se ater e regular aquela situação. Principalmente, ele traz lá que o estatuto vai tratar, entre outras coisas, do capital mínimo. Então, ele traz uma série de regras sobre o capital, mas, principalmente, as condições de retirada do capital. Então, qualquer estatuto social de cooperativa, ele vai trazer uma série de regulação sobre capital social, mas, principalmente, as formas de retirada do capital social. Por que isso acontece? Porque as cooperativas têm uma característica muito própria. É uma sociedade onde ela serve ao interesse coletivo. Então, desculpe aqueles que acham que isso é um egoísmo, mas a cooperativa serve ao bem comum e não ao bem individual. Então, um determinado momento, eu constranjo a retirada, eu dificulto, eu condiciono, desde que isso garanta a continuidade do negócio comum em detrimento daquele momento do interesse individual do sócio, retirante, falecido, qualquer que seja, de receber o seu capital social. Então, nós, cooperativa, quando definimos o estatuto, por segurança, nós falaremos o seguinte, olha, a retirada do capital vai se dar nessa condição, nesse prazo, assim, assado. O estatuto traz essa forma. E quando a lei impõe que o estatuto regule a respeito disso, não haverá na omissão legal, porque haverá uma regulação estatutária por expressa determinação legal que o estatuto disciplina a respeito disso. Então, os senhores que são advogados cooperativos vão chegar em casa e vão pegar o estatuto cooperativo e observar que tipo de regra de retirada existe nesse estatuto. Retirada de capital. E caso ele seja muito benéfico para o associado desligante, retirante, vocês vão propor condições mais seguras de retirada de capital. Mais alongadas, mais condicionadas, mais amarradas. Isso é importante para a segurança do negócio. Bom, a gente tem que fazer uma observância de, se eu estou falando de capital, o que é o capital? O que é a cota parte do capital social do associado dentro da cooperativa? O artigo 24, ele fala o que é o capital social. É subdividido em cotas partes, o valor unitário não poderá ser superior ou maior ao salário mínimo. Nos parágrafos seguintes, ele vem trazendo uma série de orientações sobre o capital, mas o grande divisor recente
numa alteração que teve em 2015, nem tão recente assim, a gente vê quando a gente está velho, quando a gente lembra quando saiu uma lei de 4 anos atrás. As cotas partes de que trata o CAPT deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no Estatuto Social, legislação, em razão do seu desligamento, demissão, exclusão ou eliminação. O que essa alteração legislativa trouxe para a gente? Além dos impactos contábeis a respeito do enquadramento, do lançamento do capital social dentro da estrutura de balanço da cooperativa, ele me apontou o seguinte: olha, enquanto o capital social de cada associado estiver dentro da cooperativa, esse capital social, ele é patrimônio da cooperativa. Ele não é um passivo, ele não é uma dívida da cooperativa para o associado, não é uma obrigação que eu tenho a realizar com ele a longo prazo. É meu, é da cooperativa. Ah, mas ele individualmente ele é do cooperado? É, mas ele não é exigível para o associado enquanto ele estiver dentro da cooperativa. Ele só poderá ser exigível ao cooperado e aí ele vira um passivo da cooperativa com ele a partir do momento que ele se desliga da cooperativa. E esse desligamento tem condições específicas. Ele vai ocorrer em cada demissão, exclusão ou eliminação. Antes disso, este capital não é dele. Desculpa. Não é dele. Com isso, o que ele está falando? Olha, esse capital em nenhum momento é exigível para o associado enquanto ele estiver dentro da cooperativa. Então, é uma conta corrente onde ele chega lá e fala assim, me dá 100 contas aí do meu capital. Aí, semana que vem, ele fala assim, a mulher resolveu passar ir para o Manguinhos, fala assim, me dá 200 contas aí para mim passar o final de semana com a mulher. Não é uma conta corrente. Esse dinheiro não está lá, Bangu, numa gaveta, dentro do escritório da cooperativa, para o associado chegar e pegar a hora que ele vem desejar. Isso não funciona assim. Enquanto ele está dentro da cooperativa, enquanto ele não tivesse desligado, esse capital não é exigível por ele. Não é exigível. Não sendo exigível por ele, ele poderia ser exigível por terceiros? Se não é dele, se compõe o patrimônio da cooperativa e não o patrimônio individual do associado, ele estaria disponível para a penhora? Poderia ser alienado? Poderia ser cedido, transferido? Serve de garantia para uma operação dele com terceiros? Essa é a grande questão. Mas a gente só tem essa consciência se a gente chegar num nível de análise de não só no capítulo 24, mas chegar lá no parágrafo 4 e entender por que dessa alteração. Eu tenho que entender a função do capital social dentro da cooperativa, e isso vai ter muito sentido a partir do momento que eu evoluo no entendimento e principalmente trazendo aí uma argumentação muito própria do cooperativismo de crédito, que além da lei 5764, que é uma lei normal, impossível, né? Nossa, é para a menina do cartaz, tá, gente? Desculpa, pede desculpa para ela lá, gente, assustei ela. Quando eu olho para a Lei 5764, que diz tudo sobre sociedade cooperativa, e eu tenho que, dependendo do negócio, se for uma cooperativa de crédito, buscar também na Lei Complementar 130, que é exclusiva de sociedade cooperativa de crédito, e entender que a restrição do capital tem, inclusive, outras condicionantes, porque no cooperativismo de crédito, o capital impacta, inclusive, na liquidez do negócio comum. Então, a lei me autoriza, se é retirada daquele capital, comprometer a liquidez do negócio, a solidez, a postergar ainda mais a devolução. Aí você imagina você lá e bate uma ordem de penhora no capital e você está numa situação dessa. É extremamente lógico pensar que esse capital pode ser penhorado nessa ótica. E além dessas condicionantes, ainda tem a necessidade de se aprovar o balanço, porque o capital social dele responde pelos compromissos dele na cooperativa. Tanto que quando ele sai da cooperativa, ele não pode receber o capital até que eu aprove as contas daquele exercício. Porque se tiver dado uma perda, se tiver dado prejuízo, ele tiver que responder, eu estou autorizado a descontar do capital dele antes de restituí-lo. Tem uma série de condicionantes que quando chegar a hora de falar assim, penhore, ele não analisa isso. E ele não vai saber se a gente não chegar para ele e não trazer esse tipo de argumentação. Cooperativa, o capital é penhorável? Se eu entender que não é penhorável, está resolvido o meu problema, a gente pode voltar para comer mais queijo. Se eu entender que é penhorável, mas ele pode ser alienável terceiro? Opa, não, vamos voltar e comer mais queijo.
Mas sendo alienável, como que eu vou liquidar? Ah, não tem como liquidar. Opa, não tem como liquidar, eu tenho que fazer com essa cota. Vamos tomar um cafezinho. Mas olha só, Raio, talvez tenha. E se for o caso de remissão, de solução ou de indicação? Não será. Resolvido nosso problema. Qual o objetivo de se penhorar o capital social? Por que que eu busco o capital social do associado? Todos nós sabemos que essa penhora, ela ocorre dentro de um processo de execução. A penhora é o primeiro passo para garantir a indisponibilidade de um bem, onde o objetivo não é penhorar. Não é lá carimbar o bem, assim, eu não recebi, você também não pode usar seu capital. Eu não recebi, você não pode usar seu carro, vou penhorar. Não recebi, você não pode usar sua casa. Não é uma restrição de direito. A penhora de qualquer bem do capital é o seguinte, funciona assim também, o objetivo é levar esse bem à expropriação, de forma que o crédito advindo, o recurso advindo da expropriação, seja utilizado para o pagamento da minha execução. Esse é o objetivo de se penhorar qualquer bem. Agora, meus queridos, se eu chego num raciocínio onde que pode ser penhorado, penhora, mas você vai conseguir vender isso? Como que eu vou transformar o capital em algum momento em recursos financeiros, em dinheiro, em capital, em money, para pagar essa execução? Como que isso vai ser operacionalizado? Parece mais ou menos a mesma coisa, você chega lá e penhora um foguete da NASA. Qual a chance de você vender um foguete da NASA? Qual a chance de você vender um capital? Como você vende um capital de cooperativa? Como que eu posso transformar esse capital em dinheiro? Eu tenho que começar a responder essas perguntas. Não tem como. Não é penhorável, e todas as decisões judiciais que pendem a determinação de penhora se baseia simplesmente do 789. É o mantra. Não, 789, o devedor responde por todos os bens, patrimônios, direitos, futuro, pela obrigação. Beleza, responde. Também concordo disso. Também concordo. Mas não é porque o rim tem valor no mercado negro que eu vou lá e penhorar o rim dele. Como que eu vou vender isso? Como eu vou transformar isso em dinheiro para satisfazer a execução? E aí eu tenho que observar que a própria legislação me traz algumas orientações, traz luz a toda essa escuridão de absurdo de decisões judiciais, porque, o próprio 789 traz lá sobre a penhora que, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então não é amplo essa responsabilidade patrimonial. Não é penhorar tudo de qualquer um em qualquer situação. Tem umas restrições. O 832 do próprio CPC não se sujeita à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Então, se eu conseguir entender que o capital social não pode ser penhorado, não pode ser inalienável, ele não pode ser utilizado para garantir a execução. E o 831 também estabelece que são impenhoráveis os bens inalienáveis. Então basta eu saber, entender se é inalienável. Se nós conseguirmos convencer o juiz que o capital da cooperativa não é alienável, ele é impenhorável. Se é impenhorável, ele não responde como patrimônio para a execução. Esse é o nosso desafio. E como que tem sido os precedentes jurisprudenciais nesse sentido? Aqui um precedente do TRT, e olha que a Justiça do Trabalho é bem protecionista. Nesse caso, ele entendeu que é impenhorável porque é intransferido. Eu não posso transferir. Se eu não posso transferir, eu não posso penhorar. Então, não há como o capital responder pela sua obrigação se ele não pode ser transferido. Então, é incompatível o processo de liquidação, de venda do capital com a satisfação da obrigação posta em juízo. Ainda, mas e a cessão? Mas será que ele pode ser cedível? Olha, a cessão total ou parcial de cotas, sem a correspondente modificação do estatuto social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a esta sociedade. Essa é a disposição inerente de sociedade simples. Aí os juízes pensam assim, não, mas olha só, não aplica a sociedade simples, lá na sociedade simples ele pode ceder. Então, quando ele trata o Código Civil de Sociedade Simples, ele está dizendo uma regra contrária a 5764, então eu vou aplicar o 1003. Para e ler.
que a gente pede é só que leia. Não terá eficácia se não tiver consentimento dos demais sócios. Beleza, minha cooperativa tem 50 mil sócios. Como que você vai confirmar que todos eles concordaram que a cota pode ser cedida? Não tem como pegar a autorização individual de cada um. A vontade dele está expressa onde? No estatuto. Se o estatuto fala que não pode ceder, eles já estão manifestando consentimento contrário a essa possibilidade do 1003. Então, já afastei a questão do 1003. Jurisprudência sobre o fato da cessão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A 5764 dispõe que são incessíveis as cotas da cooperativa a terceiros, estranhas sociedades. A arrematação ou adjudicação de terceiro estranho ao objeto social da entidade cooperativa prejudicaria o afeto de sociedades existente nessa modalidade de sociedade. O cara vai receber a cota? Ele vai virar associado? Imaginem eu, advogado. Vou lá e entro numa ação contra um médico que me deve. Aí o juiz me autoriza a adjudicar, ele me ceder a cota parte que ele tem na Unimed Vitória. Cooperativa de Trabalho Médico. Eu, advogado, vou virar sócio, associado, cooperado de uma cooperativa de trabalho médico? Não tem lógica. Não tem lógica. O juiz tem que parar e entender isso. Raine, mas ele pode ser liquidável. Posso liquidar essa cota de alguma forma? Pode. Essa cota pode ser liquidável. Mas não é a Bangu. Não é de qualquer jeito. Não é só porque o juiz mandou que vai liquidar. Eu vou verificar, eu vou apresentar para vocês uma forma que essa cota pode ser liquidável. Não é de todo ruim, não. Se você veio aqui hoje como credor, como advogado de um credor, de um associado, você vai sair daqui com uma luz. Não é de todo ruim, não. Só que, dentro dessa ótica da sociedade simples, mesmo que ele entenda que eu posso aplicar a regra da sociedade simples para permitir a liquidação, tem elementos jurídicos que, dentro da previsão de liquidação da cota parte do sócio da sociedade simples, que não se coaduna com a natureza jurídica da sociedade cooperativa. Primeiro, ela traz que a liquidação da cota do devedor, ela vai ser apurada na forma do 1031. O 1031, ele impõe como que ela se resolve em relação ao sócio, uma forma de liquidar a cota. Só que a 5764 tem forma específica de liquidação. E essa forma específica de liquidação não é da sociedade simples. Ou seja, se eu tenho uma regra de liquidação, essa regra, a lei não é omissa, então eu não aplico ao Código Civil para efeito de liquidação da cota cooperativa. Porque a 5764 me impõe que, olha, quem analisa a dissolução voluntária da sociedade é a Assembleia Geral. E a dissolução, ela é de pleno direito. Só existe liquidação de cota na sociedade cooperativa na dissolução da sociedade. E ela não, em nenhum momento, se permite a dissolução parcial, em nenhum momento se permite a dissolução por determinação judicial. O 5764 não traz isso. Então, como que eu vou fazer essa liquidação? Não tem como. Não tem como fazer. Não se pode penhorar a cota parte do capital social, porque assim forçaria admitir alguém que não lhe interessa. A única forma de alguém receber essa cota é admitir na sociedade. E aí vai uma dica. Essa cessão, essa transferência e essa liquidação, ela será possível quando o meu cliente credor também for associado da cooperativa onde possui cota o devedor. Se os dois forem associados da mesma cooperativa, aí não há cessão a terceiros estranhos à sociedade, não há transferência, não há alienação. Acontece apenas uma transferência de direito entre os associados dentro da mesma cooperativa. Então, ela não sai do patrimônio da cooperativa. Então, essa é a primeira chance dos senhores, enquanto advogados de credores de terceiros, receberem do associado da cooperativa o valor do crédito com base do capital, desde que o credor também seja associado da cooperativa. Ok? Vocês já não vão sair daqui de mãos vazias.
Seguindo, outro precedente, Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2012, sobre a impossibilidade de transferência, que a Constituição tem que ser afastada com base na natureza jurídica do capital social. Então, quando que essa restituição do capital social é possível receber como crédito futuro? Porque a legislação também, olha, mas peraí, mas um dia esse cara vai receber. Um dia ele vai morrer. Um dia ele vai sair da cooperativa. Um dia você vai eliminá-lo porque ele descumpriu o estatuto social. Então, essa cota parte, um dia ela vai ficar disponível. Porque aquele instituto da demissão, eliminação e exclusão, ele é futuro, mas é possível. Então, nessas condições, quando eu tenho aquelas possibilidades de recebimento de crédito futuro, quando ele sai da cooperativa, aí sim, esse capital ele vai ficar disponível. Só que quando isso acontecer, não é imediatamente. Não é agora. Então, futuramente, esse valor vai estar disponível para o associado. Sendo disponível para o associado, exigível por ele e também exigível por terceiro. Só que tem um detalhe aí. Inclusive, aqui um precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Há muitas pessoas que fazem pedidos contrários ao próprio Estatuto Social. Então, o Tribunal de Justiça aqui já sedimentou o entendimento no seguinte sentido: olha, tem que cumprir o Estatuto. Tem que cumprir o Estatuto. Por que isso é importante? Porque mesmo que o capital esteja disponível, a forma de restituição vai ser aquela forma prevista no Estatuto. Por que isso? Porque ele tem que aguardar a prestação de contas da Assembleia Geral que deu a sua saída. 2, porque o capital dele responde por obrigações que ele mantém na cooperativa quando do seu desligamento. 3, porque o Estatuto Social prevê formas, inclusive parceladas, de restituição do capital. Ou seja, ele não vai estar disponível integralmente no primeiro momento. Isso não vai acontecer. Então, deve-se cumprir até mesmo para a exigência do capital social, por terceiros ou pelo próprio associado, aquelas condições que o Estatuto traz a respeito. Vocês não viram, mas a menina mostrou a plaquinha ali rapidinho. Ela foi tão rápido que, por sorte, eu nem vi o que está escrito. Nem vi. Acabei voltando. Então, nessas condições, pode ser restituído o capital, mas nessas condições. Ou seja, vocês já saem com duas opções na mão. Quando o capital estiver disponível para o associado devedor, exigível por ele, exigível para terceiro. Então, o credor dele, nessas condições, poderia fazer a penhora e o pedido de garantia deste crédito. Essa decisão do STJ é uma decisão que tem prejudicado muito, muito a análise do caso. Todos os precedentes, além do 789 do Código de Processo Civil, também traz como parâmetro de determinação de penhora esse precedente. Vejo vocês que nem é um precedente muito antigo, mas ele fala assim, olha, ele pode ser penhorado. O capital social pode ser penhorado. Mas por que pode ser penhorado? Não pode ser vendido? Não pode. Não pode ser cedido? Não pode. Mas como que eu vou liquidar? Ele pode ser remido pela sociedade. Olha que ideia maravilhosa que a Nancy Rodrigues teve. Vou dar uma solução. A sociedade cooperativa, diante da dívida do seu associado com o terceiro, pode remir o capital social, pode remir a dívida, recebendo esse capital social. Que ideia linda! Seria fantástico se a remissão fosse possível nesse caso. A remissão não é obrigatória. Não existe nenhuma determinação legal, e o 385 do Código Civil traz isso claramente. A remissão por parte da sociedade, por dívida do seu associado, é uma possibilidade. O judiciário não pode falar assim, cooperativa, você vai remir essa dívida aqui. Vou, por quê? Porque eu estou mandando. Com base em quê? Com base no Código Civil. Onde que está? Não tem. Não existe nenhuma legislação que impõe à sociedade a remir a dívida do terceiro, valendo do capital social dele para isso. É uma possibilidade. Eu posso, mas não sou obrigado a fazê-lo. Faça se eu quiser. Como a gente diz no pequenininho, você não me manda, neste ponto, não tem fundamento. Então, ele não pode exigir essa remissão, porque ela é uma mera possibilidade. Está clara a minha legislação a respeito disso. Então, a gente tem que começar a questionar
essa lei, o precedente do STJ da Nancy Rodrigues, sobre esse argumento da remissão. E ainda mesmo que você fale assim, mas a 5764 não fala de remissão, mas agora toma advogado de cooperativa. A sociedade simples prevê uma regra de remissão, prevê, certamente no 1004, parágrafo único, fala que a sociedade pode remir a dívida, desde que essa obrigação seja com a própria sociedade, não com terceiros, com a própria sociedade. Ou seja, eu posso remir utilizando, liquidando o capital, desde que a obrigação, a dívida desse associado seja comigo, sociedade, mas não com terceiro. Então, nem a sociedade simples socorre a ideia de remissão prevista lá no julgamento do STJ. Então, assim, para a gente achar que é uma maré, eu não vou remar contra isso, é muito difícil, há solução. Parte muito da inteligência do judiciário, mas parte primeiro do nosso esforço de demonstrar, de trazer para ele os elementos precisos para a formação do conhecimento dele. Legal, eficaz, maduro, moderno, mas inteligente. Tem que ser inteligente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já reconheceu, inclusive afastando a aplicação dos institutos que são incompatíveis, criticando até mesmo a definição, a jurisprudência do STJ a respeito do tema. Da mesma forma, o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais também reconhece a impenhorabilidade claramente, e a própria Justiça do Trabalho do Mato Grosso, também aqui, eu acho que para o trabalho de Cuiabá, também reconheceu a impossibilidade, mas estabelece, conforme eu destaquei com vocês, olha, que ele está disponível apenas nos casos de desligamento. Essa segunda dica que eu dei a vocês para buscar a liquidação em caso de desligamento, aí que o valor estaria exigível e estaria disponível. Bom, desculpe ter falado muito rápido, tá? Mas eu queria trazer para os senhores o máximo de informação no tempo que foi proposto. A ideia é trazer realmente essa provocação, é trazer um constrangimento, um incômodo, aquela sensação de que algo errado não está certo. E que a mudança, a virada de mesa, o questionamento depende muito mais de nós, num primeiro momento, do que do próprio judiciário. E ela vai acontecer se nós tivermos esforços equilibrados, inteligentes, conhecer a norma, conhecer os institutos, chegar lá sabendo o que é cooperativa, sabendo o que é capital social, sabendo o que eu não sou. Se o judiciário, se o juiz não quer saber o que é sociedade, ele tem que saber o que eu não sou. Eu não sou sociedade simples, não sou limitada, não sou SA. Isso eu não sou. Se ele entender que eu não sou nada disso, ele tem que estudar o que eu sou para entender os meus institutos, para você aplicar a legislação que realmente me cabe. Então, diante do que tudo foi falado, olha, o capital é intransferível por expressa disposição legal, não é expropriável, não é liquidável, não pode ser transferido a terceiros e levado à asta pública. Tem um asterisco ali, porque ele pode, desde que esse terceiro seja também associado, ok? Não pode ser adjudicado pelo credor, mas o segundo asterisco, porque ele pode, desde que seja no momento que esse capital seja exigível para o associado em caso de desligamento, na condição do estatuto, e não há nenhuma possibilidade de remissão. Nosso desafio está aí. Nosso desafio está aí. Eu, assim, agradeço o desprendimento de vocês de estarem aqui. E tento acreditar que foi pela provocação dos temas, e não foi só pelo sorteio de brinde, nem pelo café e pelo queijo. Boa tarde, muito obrigado, e a gente continua aí para questionamentos se for necessário. Obrigada, doutor Rainer. Apresentação brilhante, esclarecedora.